É com alegria e satisfação que cumprimentamos aos nossos amigos e irmãos do portal Escola Dominical, com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos dando início a mais uma pré-aula, esta ferramenta que o portal Escola Dominical disponibiliza no início da semana, para que os irmãos possam melhor preparar a sua aula da Escola Bíblica Dominical. Leiam as lições bíblicas, assistam a esta pré-aula e também vejam o texto base que nós estamos disponibilizando no portal Escola Dominical. Muitas pessoas nos perguntam por que nós não estamos aqui analisando tópico a tópico da revista, porque não é esta a nossa proposta. A nossa proposta é trazer informações a mais, adicionais aos irmãos, para que os irmãos possam melhor preparar a sua aula da Escola Bíblica Dominical. O texto da revista é acessível a todos, já foi estudado, e nós colocamos um texto complementar, e é este texto complementar que nós estamos aqui apresentando para os amados irmãos. Nós já estamos dando início ao 4º trimestre de 2018, e nós estamos agradecendo a Deus pela oportunidade de estarmos terminando mais um ano letivo da Escola Bíblica Dominical. E neste 4º trimestre de 2018, nós iremos estudar o tema As Parábolas de Jesus, as verdades e princípios divinos para uma vida abundante. Nós teremos mais um trimestre temático. Estaremos estudando as parábolas de Jesus. Jesus contou 44 parábolas em o Novo Testamento. Há uma discussão entre os estudiosos da Bíblia sobre o número de parábolas. Alguns entendem que são 30 parábolas, outros 35 parábolas e outros 44 parábolas. Nós fazemos aí no nosso esboço uma relação das 44 parábolas que Jesus conta nos evangelhos. E só nos evangelhos sinóticos. Nós não temos parábolas no evangelho segundo João, conforme nós vamos dissertar daqui a pouco. O nosso comentarista deste trimestre é o pastor Wagner Tadeu dos Santos Gabi. É o pastor presidente das Assembleias de Deus em Curitiba, no estado do Paraná. O pastor Wagner Gabi já comentou as lições bíblicas, quando comentou a respeito da igreja e a sua missão integral, um trimestre que foi uma bênção, e este certamente também será uma bênção. Nós convidamos os irmãos também a acessarem ao portal Escola Dominical, onde os irmãos terão ainda outros 4 textos de apoio das lições bíblicas, onde os irmãos poderão acompanhar as leituras diárias. Todos os dias nós colocamos um comentário devocional com base na leitura diária sugerida pelo setor de educação cristã da CPAD, e também os irmãos poderão acessar as redes sociais do portal Escola Dominical, onde no Twitter, no Facebook, no LinkedIn, onde dezenas, e não é força de expressão, onde semanalmente dezenas de links são postados, de slides, de comentários escritos, de videoaulas, de todas as faixas etárias da CPAD e ainda de outros currículos da Escola Bíblica Dominical. Mas a Escola Bíblica Dominical somente se realiza quando o irmão comparece à Escola Bíblica Dominical. Porque, como dizia o nosso saudoso pastor Antônio Gilberto, a Escola Bíblica Dominical, ela é o povo do Senhor, na casa do Senhor, no dia do Senhor, estudando a palavra do Senhor. Estaremos estudando, como dissemos, as parábolas de Jesus. E quando falamos em parábolas, nós devemos lembrar o que diz o grande comentarista bíblico, John Nelson
Darby. John Nelson Darby, que é um nome muito importante para o movimento pentecostal, pois foi ele quem sistematizou o dispensacionalismo. Não criou o dispensacionalismo, porque o dispensacionalismo ele é próprio das Escrituras Sagradas. Mas foi ele quem sistematizou no início do século XIX. John Nelson Darby dizia que o reino de Deus se faz conhecido ao mundo através dos atos de poder de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e dos seus ensinos. O Evangelho se faz conhecido por atos de poder e por ensinos. E o que John Nelson Darby conclui é o que diz o evangelista Lucas. Lá no início do seu evangelho, no capítulo 1, Lucas diz assim, aliás, em Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, está escrito assim: fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou, não só a fazer, mas a ensinar. Por isso, Lucas diz que aquilo que ele escreveu, que foi o primeiro livro, que é o primeiro tratado, é o Evangelho. O que é o Evangelho? É o que Jesus fez e o que Jesus ensinou. Isto é o Evangelho. É isso que John Nelson Darby diz. O Evangelho, o reino de Deus, ele é demonstrado pelos atos de poder e pelos ensinos do Senhor Jesus. E parte destes ensinos do Senhor Jesus se deram por meio de parábolas. Jesus ensinou por parábolas e as parábolas, portanto, fazem parte do Evangelho, porque fazem parte dos ensinos. E o Evangelho é feito por atos de poder e por ensinos. Através das parábolas, nós aprendemos, nós temos o conhecimento a respeito de várias verdades espirituais. E pelo número de parábolas que Jesus ensinou e que estão registradas nos evangelhos, 44 parábolas, nós já vemos como boa parte dos ensinos de Jesus estão contidos nas parábolas. E só por isso nós devemos estudá-las. Porque Jesus mandou que nós devêssemos aprender dele. Está lá em Mateus, capítulo 11, versículo 29. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Nós precisamos aprender de Jesus. E aprender de Jesus implica em conhecer as suas parábolas, porque as suas parábolas são ensinamentos que nós devemos ter. Aliás, a necessidade que nós temos de aprender de Jesus é tão grande que mestre é um dos poucos títulos que Jesus jamais recusou. Jesus jamais recusou ser chamado de mestre. E ele, inclusive, lá no Evangelho segundo escreveu João, no capítulo 13, no versículo 13, Jesus diz: vós me chamais mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Jesus faz questão de dizer que é mestre. Por quê? Porque ele queria esnobar? Ele queria se exaltar? Não. Nós acabamos de ler um versículo em que é dito que Jesus é manso e humilde de coração. Então não é por vaidade, não é por exaltação que Jesus queria ser chamado de mestre. Mas Jesus queria ser chamado de mestre e fazia questão de dizer que era mestre exatamente para nós sabermos
que precisamos aprender com ele, que é necessário nós sermos seus alunos, seus discípulos. E daí esta necessidade. Lá em Mateus, no capítulo 23, também é dito pelo Senhor Jesus: vós, porém, não queirais ser chamados rabi, porque um só é o vosso mestre, a saber, o Cristo, e todos vós sois irmãos. Então Jesus faz questão de dizer ainda que ele é o mestre, que todos nós somos irmãos. Embora ensinemos uns aos outros, na verdade, o único mestre é o Senhor Jesus. E quando ele reforça esta sua posição de mestre, ele quer nos deixar conscientes da nossa necessidade de aprendizado. E, portanto, da necessidade que temos de ir até os seus ensinos, até para termos descanso nas nossas almas. E as parábolas de Jesus fazem parte destes ensinos, uma parte substancial destes ensinos. E é por isso que o estudo das parábolas de Jesus torna-se necessário e importante. Estamos a fechar este ano de 2018 com chave de ouro, estudando as parábolas do Senhor Jesus. Quando Jesus ensinou por parábolas, ele não estava inventando moda, como muita gente faz por aí. É interessante ver que Jesus, embora estivesse estabelecendo uma nova aliança, embora estivesse estabelecendo o cumprimento da lei e tirando o pecado do mundo, trazendo um novo tempo para a humanidade, ele nunca quis se mostrar inovador, ele nunca quis se mostrar revolucionário. Muito pelo contrário. Jesus, ele primava pela manutenção das tradições, logicamente, desde que elas não contrariassem a palavra de Deus. Mas Jesus nunca procurou ser um inovador, ser alguém polêmico, ser alguém que quisesse, de qualquer maneira, subverter a ordem. E quando ele ensina por parábolas, o Senhor Jesus está a manter uma tradição judaica. Era a tradição dos doutores da lei, dos ensinadores, dos escribas, dos sacerdotes, usar parábolas para ensinar a população, para ensinar o povo a lei do Senhor. Mas alguém poderia dizer: irmão Caramuru, o senhor está falando a respeito de parábolas, que as parábolas são parte do ensino de Jesus, que Jesus, ele sempre, ao ensinar por parábolas, ele mantinha uma tradição dos ensinadores judaicos. Mas o que é uma parábola? Do que o senhor está falando, irmão Caramuru? A palavra parábola é uma palavra grega que é composta de duas outras palavras. A palavra para, que quer dizer ao lado de, e a palavra bolé. E bolé é a medida de um tiro de pedra. É a medida de um tiro de pedra. É o que você encontra lá em Lucas, capítulo 22, versículo 41. Quando Lucas descreve a agonia de Jesus no jardim do Getsêmani, ele diz o seguinte: e apartou-se deles cerca de um tiro de pedra, e pondo-se de joelhos, orava. Este tiro de pedra, que é a distância que se tem quando se arremessa uma pedra comum, esse lançamento de pedra, essa medida do tiro de pedra,
é chamado de bolé. Então, parabolé quer dizer ao lado do tiro de pedra, ao lado da medida do tiro de pedra. Ou seja, algo que está próximo, algo que é próximo, algo que é perto, que está perto, algo que está próximo, algo que está perto. Veja que Jesus se distanciou dos discípulos para orar, mas estava perto dos discípulos. Não estava no mesmo lugar que os discípulos, mas estava próximo, estava perto. O que é uma parábola? Uma parábola é uma narrativa, é uma história, é um conto, uma história, uma narrativa que se aproxima de uma verdade espiritual. É uma forma de eu ensinar coisas espirituais através de elementos próximos, elementos conhecidos, elementos facilmente identificáveis pelos ouvintes. Os irmãos sabem que é impossível ao homem compreender as coisas de Deus. O profeta Isaías, no capítulo 55, ele diz o seguinte: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Deus, falando pela boca do profeta Isaías, diz que nós estamos muito distantes de Deus. Nós não temos condição de conhecer a mente divina. Se pudéssemos conhecer a Deus, Deus não seria Deus, não seria o ser supremo que é. Por isso, nós temos que receber de Deus revelações a respeito das coisas concernentes a Deus. Porque se não for assim, jamais nós conseguiremos entender e compreender as coisas de Deus. Mesmo quando isto é revelado, isto é de difícil conhecimento para o ser humano. Veja a expressão do apóstolo Paulo, lá em Romanos, capítulo 8, capítulo 11, versículo 33. Quando Deus revela a Paulo o plano de Deus para a salvação de Israel, Paulo assim se expressa: ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus! Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos! Porque quem compreendeu o intento do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Ou quem lhe deu primeiro a ele para que ele seja recompensado? Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Paulo, ele ficou tão maravilhado das coisas que Deus lhe revelou, que ele teve de, mesmo tendo tido a revelação, admitir, reconhecer que as riquezas da sabedoria e da ciência de Deus são extremamente profundas, seus juízos são insondáveis e os seus caminhos inescrutáveis, impossíveis de serem penetrados, explorados, entendidos. Então, quando Jesus vai ensinar ao homem a respeito das coisas de Deus, e só Jesus poderia ensinar a respeito das coisas de Deus, porque ele mesmo é Deus, e só Deus pode conhecer as coisas de Deus,
É o que diz o próprio Paulo lá em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 10. Mas Deus nolas revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Então só Deus sabe as coisas de Deus. E quando Deus nos revela, revela através de Cristo, que é o próprio Deus que se fez homem. Por isso, as verdades espirituais, elas só podem ser compreendidas pelo homem, mesmo na revelação, por aproximação, por proximidade, por semelhança, por analogia. As coisas espirituais, elas só podem ser compreendidas desta maneira, por aproximação, por semelhança. E é aí que entra a parábola. A parábola, o que é? É uma aproximação, é uma narrativa, é uma história em que eu uso elementos conhecidos que são semelhantes aos elementos espirituais que eu quero que a pessoa conheça. Eu me utilizo de elementos conhecidos para poder ensinar as coisas desconhecidas, que são as coisas de Deus. E aí está a sublimidade da parábola. A parábola pega elementos simples do nosso dia a dia, elementos que estão aí à disposição de todos, que são de todos conhecidos. E através destes elementos, o Senhor nos faz saber as coisas desconhecidas, as coisas divinas. Jesus, ao usar de parábolas, ele mostra aquilo que o apóstolo Paulo fala lá em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 3. Aliás, 2 aos Coríntios, capítulo 11, versículo 3. Mas temo que assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. As parábolas mostram a simplicidade que há em Cristo, porque é através de elementos tão triviais, tão conhecidos, como, por exemplo, a perda de uma moeda em casa, a existência de uma viúva necessitada de justiça, a presença de um filho rebelde e gastador, a existência de um grão de mostarda. Esses elementos tão triviais e às vezes até tão desprezados no dia a dia pelos israelitas, foi através destes elementos tão simples que Jesus nos trouxe grandes, importantes e fundamentais ensinos a respeito da vida espiritual, da vida cristã e da vida eterna. Através das parábolas e de elementos tão simples e de todos conhecidos, Jesus também comprovou que veio pregar para todo o povo, que veio trazer a salvação para todos os homens, porque as parábolas eram ensinos
que permitiam que todos tivessem acesso às verdades espirituais. A capa do nosso trimestre apresenta uma mão, e nessa mão diversas sementes, nos dando a entender que a mão é de uma pessoa que deve semear, que deve fazer a semeadura num campo. E, logicamente, esta imagem nos remete à parábola do semeador. A parábola do semeador, que é contada pelos 3 evangelistas sinóticos. Ela se encontra em Mateus capítulo 13, se encontra em Marcos capítulo 4 e em Lucas capítulo 8. Então, a parábola do semeador que é contada pelos 3 evangelistas. E por que é a parábola do semeador escolhida para trazer a capa desta revista, que trata das parábolas de Jesus? O que a parábola do semeador tem de importante entre todas as parábolas? É na parábola do semeador que Jesus explica por que ensina por parábolas. Lá na parábola do semeador, é dito por Mateus que Jesus estava à beira do mar da Galileia, muito provavelmente não, em Cafarnaum, né? Porque o texto diz que Jesus saiu de casa e a casa de Jesus era em Cafarnaum, e ele se assentou junto ao mar. E muita gente foi querer ouvi-lo. Jesus estava sentado junto ao mar, e a posição sentada é a posição do mestre. Hoje, as pessoas, os professores normalmente dão aula de pé. Eu estou aqui sentado porque é uma videoaula, mas é normal na sua escola bíblica dominical, você sempre está sentado e o seu professor é em pé. Em Israel era diferente. O mestre ficava sentado, normalmente numa posição acima, uma posição ali de proeminência, e os alunos ficavam em pé, com exceção dos melhores alunos, dos candidatos a mestre, dos novos mestres. Estes tinham permissão para se sentar junto ao mestre, que já estava num lugar elevado, e, portanto, ele estava sentado num lugar elevado, e os melhores alunos ficavam aos pés do mestre, como prova de que eles eram melhores alunos. É por isso que Paulo diz que foi ensinado aos pés de Gamaliel. Gamaliel, que era o maior mestre naquele tempo em Israel, e Paulo estava querendo dizer, olha, eu fui aluno do melhor mestre. Eu não sou pouca porcaria, não. Então Jesus se assentou, portanto, uma posição de ensino, e a multidão ficou em pé, e Jesus contou a parábola do semeador. Ao terminar a parábola do semeador, Jesus disse a seguinte frase, está aqui em Mateus capítulo 13, versículo 9. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Nesse instante, a multidão se retira, porque não havia entendido a parábola. Jesus não havia curado ninguém, não havia feito nenhum milagre, e as pessoas se desinteressaram da mensagem de Jesus e foram embora. Mas os seus discípulos, aqueles que queriam aprender com Jesus, aqueles que sabiam que Jesus era o Messias, o Cristo, eles se aproximaram de Jesus. É o que está escrito ali em Mateus 13:10. E acercando-se dele, os discípulos disseram-lhe, por que lhe falas por parábolas? Ele respondendo disse-lhes, porque a vós é dado conhecer os mistérios dos reinos dos céus, mas a eles
não lhes é dado. Porque àquele que tem se dará, e terá em abundância, mas àquele que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábolas, porque eles vendo, não veem, e ouvindo, não ouvem, nem compreendem. E nele se cumpre a profecia de Isaías, que diz: ouvindo ouvireis, mas não compreendereis, e vendo vereis, mas não percebereis. Porque o coração deste povo está endurecido, e ouviram de mau grado com seus ouvidos, e fecharam seus olhos, para que não vejam com os olhos, e ouçam com os ouvidos, e compreendam com o coração, e se convertam, e eu os cure. Mas bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Porque em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vós vedes e não o viram, e ouvir o que vós ouvis e não ouviram. Por isso está na capa a parábola do semeador. Jesus, nesta parábola, ele nos ensina por que ele fala por parábola. Mas, irmão Caramuru, o senhor não disse que a parábola é feita por elementos simples, exatamente para que as pessoas possam compreender, para que todas as pessoas possam compreender? Não está aqui demonstrada a simplicidade? Por que Jesus diz que por causa das parábolas só os discípulos terão desvendados os mistérios dos reinos dos céus? Porque a parábola ela é simples. Ela é uma aproximação feita com elementos de todos conhecidos, elementos de fácil compreensão, mas que traduzem verdades espirituais. E só entenderá a parábola quem efetivamente quiser. E é aí que está o problema. Jesus disse: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. A multidão foi embora, mas os discípulos se aproximaram de Jesus. Eles queriam não só compreender a parábola, mas até saber por que Jesus usou de parábolas para ensinar. E Jesus não só explicou por que usava a parábola, como também interpretou esta parábola. O subtítulo do nosso trimestre diz: As verdades e princípios divinos para uma vida abundante. As verdades divinas, os princípios divinos têm de ser revelados. Jesus, demonstrando a boa vontade e demonstrando que a sua missão era fazer os discípulos, fazer os seres humanos conhecer as coisas do Pai, é o que está escrito lá em João, capítulo 15, versículo 15. Já vos não chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. A missão de Jesus era fazer conhecido do homem tudo que tinha ouvido do Pai. Mas para isso ele tinha que revelar os mistérios dos céus. Para mostrar a sua boa vontade, ele contava parábolas, usando elementos simples, usando elementos que são de todos conhecidos, como era o caso aqui. Quem não sabia da história do semeador, quem não tinha já visto alguém saindo a semear no campo, mas só vai entender o significado espiritual desses elementos facilmente compreensíveis àqueles que quiserem, aqueles que se aproximarem de Cristo, que reconhecerem a Cristo como mestre. Estes sim terão desvendados os mistérios do reino dos céus. É por demonstrar o porquê do uso de parábolas
E como através das parábolas nós aprendemos as verdades espirituais, que a parábola do semeador é uma parábola diferenciada das outras. É uma parábola paradigma. E é por isso que a capa da nossa revista tem a mão de um semeador que está pronto para semear. O nosso trimestre, ele tem esta lição introdutória, que é a lição de número 1, parábola, uma lição para a vida, e depois uma sequência de 12 lições, onde estaremos estudando pelo menos uma parábola. Às vezes há lições onde estudaremos mais de uma parábola. Então, a cada lição estudaremos uma ou mais parábolas. Na lição 2, para ouvir e anunciar a palavra de Deus, estaremos estudando a parábola do semeador. Na lição 3, o crescimento do reino de Deus, estaremos estudando a parábola do grão de mostarda. E não só a parábola do grão de mostarda, mas outras parábolas a respeito do reino de Deus. Na lição 4, perseverando na fé, estaremos estudando a parábola do juiz iníquo. Na lição 5, amando e resgatando a pessoa desgarrada, estaremos estudando duas parábolas. A parábola da dracma perdida e a parábola da ovelha perdida. E, logicamente, resvalando na parábola do filho pródigo. Na lição 6, sinceridade e arrependimento diante de Deus, estaremos estudando a parábola do fariseu e publicano. Na lição 7, perdoamos porque fomos perdoados, estaremos estudando a parábola do credor incompassivo. Na lição 8, encontrando o nosso próximo, estaremos estudando a parábola do bom samaritano. Na lição 9, o perigo da indiferença espiritual, estaremos estudando a parábola dos dois filhos. Na lição 10, precisamos de vigilância espiritual, estaremos estudando a parábola do servo prudente. Na lição 11, despertemos para a vinda do grande rei, estaremos estudando a parábola das 10 virgens. Na lição 12, esperando, mas trabalhando no reino de Deus, estaremos estudando a parábola dos 10 talentos, ou a parábola dos talentos, e resvalando na parábola das minas. Na lição 13, a humildade e o amor desinteressado, estaremos estudando a parábola dos primeiros assentos dos convidados. São estas, então, as parábolas que nós estaremos estudando neste trimestre. Nós já vimos o que é uma parábola. É uma aproximação que se faz através de verdades espirituais, que se faz através de uma história, de uma narrativa que apresenta elementos comuns, elementos do cotidiano, elementos do dia a dia. Mas nós não podemos confundir a parábola com outras figuras, com outros seres, diria o filósofo Aristóteles. A parábola, ela não se confunde com a fábula. A fábula, ela é também uma história, que também procura trazer ensinamentos de ordem moral. E aqui nós já podemos ter uma diferença entre a parábola e a fábula. A parábola procura trazer ensinamentos espirituais, as fábulas, ensinamentos morais. Mas há muito mais do que isso. Na fábula, nós temos um ambiente fantástico. Então, por exemplo, nas fábulas, normalmente nós temos animais que falam, animais que conversam,
o que não corresponde à realidade. Na fábula nós temos um trabalho com a fantasia, enquanto que na parábola nós temos elementos diários da realidade. Então essas são as duas principais diferenças entre a parábola e a fábula. Na parábola nós temos aproximação de verdades espirituais. Eu quero transmitir verdades espirituais. Na fábula eu quero transmitir verdades morais. Na parábola nós temos elementos reais, elementos do dia a dia, enquanto que na fábula nós temos elementos fantásticos, nós temos a fantasia. Alguns entendem que a famosa parábola de Jotão, vamos colocar esse parábola aí entre aspas, seria na verdade uma fábula. Você encontra lá em Juízes, capítulo 9, versículos 7 a 15. Em Juízes 9, 7 a 15, você tem a famosa parábola das árvores de Jotão. Jotão que era filho de Gideão. Mas como nesta parábola as árvores falam e estão escolhendo alguém que reinasse sobre elas, entendem alguns que aqui nós teremos uma fábula. Até porque o que Jotão está querendo transmitir é uma verdade espiritual. Aliás, uma verdade moral, né? Que os moradores de Siquém, por terem traído o Gedeão, matando seus filhos e colocado Abimeleque para reinar, eles também seriam traídos por Abimeleque, por causa da lei da semeadura. E foi, aliás, o que aconteceu. Então, aqui alguns entendem que se tem uma fábula. Seria a única fábula das Escrituras Sagradas. A parábola não se confunde com a fábula, mas também a parábola não se confunde com a alegoria. O que é a alegoria? A alegoria é um método de interpretação ou um método de obtenção de conhecimento. Então, a alegoria, ela é um modo de expressão ou de interpretação. Eu represento pensamentos, ideias de uma forma figurada. Então, através da aproximação e da semelhança, ou através de representações, eu falo de verdades, mas sem falar diretamente delas. Mas, irmão Calamuru, não é exatamente isso que a parábola faz? Uma aproximação por semelhança, usando de elementos corriqueiros para falar das coisas divinas e celestiais que não estão ao nosso alcance? Sim. Então a parábola não é uma alegoria? Sim. A parábola é uma alegoria, porque a alegoria é um modo de ensino, é um modo de interpretação em que eu faço aproximações, uso de semelhanças, de representações. Mas se toda parábola é alegoria, nem toda alegoria é parábola. A parábola é uma história que se conta usando de elementos corriqueiros, elementos diários, que vão representar verdades espirituais, elementos espirituais. Então, por exemplo, na parábola do bom samaritano, Jesus, através do bom samaritano, representa o próximo. Porque foi para responder a uma pergunta de quem é o meu próximo que Jesus contou a parábola do bom samaritano. Então, o bom samaritano, ele representa o próximo, é uma alegoria. Mas Jesus conta uma história
e usa desta alegoria, então é uma parábola. Mas nem toda alegoria é parábola. Quando nós estudamos tipologia, e no trimestre passado nós falamos muito de tipologia quando nós estudamos o livro de Levítico. E no livro de Levítico existe uma riquíssima tipologia, mas não existe nenhuma parábola. Porque eu não tenho nenhuma história. O que eu tenho são representações. O sumo sacerdote representando Jesus, o cordeiro pascal representando Jesus, são alegorias, são tipos, é uma forma alegórica de interpretação das Escrituras, mas que não tem nenhuma história. Então a alegoria é algo que engloba a parábola, mas não é apenas a parábola. Se nós formos usar aqui a linguagem da lógica, diríamos que a alegoria é um gênero e a parábola é uma espécie. A parábola é uma modalidade de alegoria. Existem alegorias que não são parábolas. O terceiro elemento que nós não podemos confundir, a terceira figura que nós não podemos confundir com a parábola, é o mito. O que é o mito? O mito é uma história. E aí a parábola, ela está de acordo com o mito. Porque a parábola é uma história que é contada e o mito também. O mito também é uma história que é contada. Mas o mito, ela é uma história fantástica. E aí ela se aproxima da fábula, mas que, ao contrário da fábula, enquanto a fábula ela procura transmitir uma verdade moral, o mito procura explicar a realidade. É uma maneira fantástica, uma maneira artística, imaginária de explicação da realidade. Então o mito, ele procura, por exemplo, explicar a situação social, a forma como se faz, por que se faz alguma coisa, o modo de fazer alguma coisa, algum fenômeno. É o que a gente vê, por exemplo, na antiguidade, né? Principalmente na Grécia, a mitologia grega. Os gregos criaram vários mitos para explicar as coisas da vida. Explicar, por exemplo, as tragédias da vida. E eles normalmente procuravam associar isso ao ciúme dos deuses, à ira dos deuses, falando a respeito de mitos, né? Então, os mitos, eles procuram explicar a realidade através da fantasia. E a parábola, ela procura ensinar uma verdade espiritual usando de elementos reais. O que parábola e mito têm em comum é apenas que são histórias. A parábola também se diferencia do conto. O conto é uma espécie do gênero literário, né, narrativo. O conto é uma história que ela é contada sem nenhuma vinculação com a realidade. É pura ficção. E também sem compromisso de transmitir qualquer verdade, seja moral, seja espiritual. O conto é apenas a expressão artística de alguém. Até essa pessoa quer, através do conto, trazer uma mensagem, uma reflexão, mas ela não tem nenhum compromisso com a verdade e nenhum compromisso de transmitir qualquer coisa. Por isso a parábola se diferencia do conto. O provérbio é uma pequena máxima que traz um ensinamento, mas ela não tem nenhuma narrativa. Essa é a diferença entre a parábola e o provérbio.
O provérbio, ele traz uma conclusão. Às vezes, uma fábula, ou um provérbio, ou uma parábola, ela até pode se encerrar com um provérbio. Mas o provérbio é só essa máxima, essa conclusão. O provérbio, ele não tem nenhuma narrativa, não se conta nenhuma história. Já se apresenta pronta uma verdade para o nosso aprendizado. Então nós vimos aí que a parábola ela é diferente da alegoria, é diferente da fábula, é diferente do mito, é diferente do provérbio e é diferente da alegoria. Como nós dissemos, quando Jesus fez uso de parábolas, ele não estava inovando. Isto porque era costume dos mestres usar de parábolas para transmitir verdades espirituais. No Antigo Testamento, nós temos 11 parábolas. Nós temos a parábola dos Moabitas e dos Israelitas, contada por Balaão, em Números 23, 24. Nós temos a parábola, que alguns entendem que é fábula, de Jotão, em Juízes 9, 7 a 15. Nós temos a parábola da ovelha e do pobre, contada pelo profeta Natã, para denunciar o pecado de Davi. Nós temos a parábola do conflito entre os irmãos, contada pela mulher de Tecoa. E através desta parábola, Davi foi advertido por ela, a pedido de Joabe, para pôr fim ao exílio de Absalão. Nós temos a parábola que um jovem profeta contou lá em 1 Reis 20, 25 a 49, do prisioneiro que escapou, né? Aquele profeta que contou uma parábola para o rei Acabe, né? Para adverti-lo. Nós temos a parábola do espinheiro e do cedro, contado pelo rei Joás, lá em 2 Reis 14, 9. Nós temos a parábola da vinha, que deu uvas bravas, contada pelo profeta Isaías, lá em Isaías 5. E nós temos 4 parábolas contadas pelo profeta Ezequiel, lá no cativeiro da Babilônia. Foi uma forma que o profeta usou, que Deus usou o profeta Ezequiel para falar com o povo que já estava lá às margens do rio Quebar, no cativeiro da Babilônia. Nós temos a parábola das águias e da vinha, em Ezequiel 17, 3 a 10. A parábola dos filhotes de leão, Ezequiel 19, 2 a 9. A parábola do caldeirão fervente, Ezequiel 24, 3 a 5. E a parábola de Israel como a vinha perto da água, em Ezequiel 24, 10 a 14. Então, nós temos aí uma sequência de parábolas. E vejam bem que todas as parábolas, com exceção da contada pelo rei Joás, todas elas foram contadas por profetas. A mulher de Tecoa funcionou ali como uma profetisa. Você pode até dizer que ela não seria uma profetisa, mas por ela ter sido escolhida pelo Joabe para falar com o rei, era pelo menos uma mulher sábia. Isso mostra que as parábolas estão vinculadas ao ofício profético. E por isso Jesus teria que usar parábolas. Porque se os profetas usavam de parábolas, Jesus, que foi o profeta por excelência, ele também tinha que usar parábolas. Ao usar parábolas, portanto, Jesus não inova, segue uma tradição profética judaica. Como nós dissemos, e nós não vamos aqui para não ser cansativos mencioná-las todas, no nosso esboço nós fazemos uma relação das 44 parábolas que entendemos terem sido proferidas por Jesus, todas elas constantes dos 3 evangelhos sinóticos,
aqueles que resumem o ministério de Jesus: Mateus, Marcos e Lucas. O Evangelho segundo João não possui parábolas. E alguém pode dizer: não, irmão Caramuru, o senhor desta vez se enganou. Porque que o senhor abrir a sua Bíblia lá no Evangelho segundo escreveu João, capítulo 10, versículo 6, está escrito: Jesus disse-lhes esta parábola, mas eles não entenderam o que era que lhes dizia. Então, Jesus contou uma parábola aqui em João, capítulo 10. É a parábola do bom pastor, irmão Caramuru. Só que no original, esta palavra que foi traduzida aqui por João Ferreira de Almeida, na versão Almeida Revista e Corrigida por parábola, é a palavra paramoios. E paramoios significa comparação. E se nós formos ver na parábola do bom pastor, não há uma história, há uma comparação. Leiamos. Na verdade vos digo que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre e as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome as suas ovelhas e as traz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas. E as ovelhas o seguem porque conhecem a sua voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus disse-lhes esta parábola, mas eles não entenderam o que era que lhes dizia. Onde está a história aí? Não tem nenhuma história. Jesus faz uma comparação. Diz que o pastor entra pela porta, leva as ovelhas. E quem não entra pela porta não é pastor, é ladrão e salteador. Jesus faz uma comparação. Não conta uma história. E então nós temos o que se chama de símile. Símile é uma comparação pela semelhança. Na parábola nós não temos apenas uma semelhança, uma comparação. Nós temos uma história que aproveita da semelhança para transmitir uma verdade espiritual. Portanto, aqui nós não temos uma parábola, nós temos um símile. E é o que acontece também no capítulo 16 de João, versículo 25. Disse-vos isto por parábolas. Chega, porém, a hora em que vos não falarei mais por parábolas, mas abertamente vos falarei acerca do Pai. E o versículo 29. Disseram-lhe os seus discípulos: eis que agora falas abertamente e não dizes parábola alguma. Essas duas vezes que aparece a palavra parábola, de novo é a palavra paramoios. É comparação. O que Jesus está dizendo é que ele não estava mais fazendo comparação. Nas suas derradeiras palavras, Jesus já falava direto no assunto. Ele não fazia comparações. Portanto, não há parábolas no Evangelho segundo escreveu João. Por que Jesus ensinou por meio de parábolas? Nós já vimos aqui que o próprio Jesus disse que ele ensinou por meio de parábolas porque para que se entenda a verdade espiritual é preciso querer receber, a querer aprender. E através da parábola, não trazendo a verdade espiritual de modo direto, o que tornaria incompreensível o discurso,
Jesus usa de elementos que podem ser entendidos por todos, e ao entender esses elementos, querendo, a pessoa aprenderá as verdades espirituais. Então Jesus usava de elementos do cotidiano para que todos soubessem que poderiam aprender, mas só aprendiam aqueles que queriam. Então Jesus, ao ensinar por parábolas, ele faz uma triagem para não cometer o que ele mesmo ensinou que nós não podíamos fazer. Lá em Mateus capítulo 7, Jesus diz, lá no versículo 6, não deis aos cães as coisas santas, nem deiteis aos porcos as vossas pérolas. Não aconteça que as pisem com os pés e, voltando-se, vos despedacem. Para não lançar coisas santas a quem não tem interesse, a quem despreza Deus, Jesus ensinou por parábolas. Através da parábola, não é que ele não queria se fazer compreendido, porque existe o ensino, principalmente nos setores chamados esotéricos. O que é o esoterismo? É o ensino privado, fechado de verdades espirituais. Os esotéricos dizem que Jesus era esotérico, porque ele ensinava por parábolas, para que ninguém entendesse, só os iniciados, só os sábios. Não é verdade. Jesus usou de parábolas exatamente para se fazer compreender a todos que quisessem, porque os elementos eram simples. Através da parábola, Jesus encorajava as pessoas a querer entender. Viam que as coisas espirituais não eram complicadas, tanto que eram comparadas às coisas simples, às coisas do dia a dia. Mas para entender, eu tinha que querer. E para tanto, eu tinha que me aproximar de Jesus. Então esse é o primeiro ponto. Jesus ensinou por parábolas para não deitar as coisas santas aos cães, nem aos porcos as pérolas, fazendo uma triagem entre quem quer e quem não quer ter acesso às coisas de Deus. Mas existe um segundo e importante motivo porque Jesus ensinou por parábolas. Para cumprir a palavra de Deus. Jesus veio cumprir tudo que estava escrito a respeito dele. E estava profetizado que ele usaria parábolas. Salmo 78, versículo 2. Abrirei a minha boca numa parábola, proporei enigmas da antiguidade. Estava previsto que Jesus ensinaria por parábolas. Então Jesus ensinou por parábolas para cumprir as profecias a seu respeito. Em terceiro lugar, como a parábola era de elementos do dia a dia, do cotidiano do povo, ao usar de parábolas, Jesus deixou Israel sem desculpa para rejeitá-lo. Se Jesus tivesse trazido uma mensagem incompreensível, inalcançável, os israelitas poderiam dizer: olha, nós o rejeitamos como Messias porque nós não o entendemos. Mas Jesus usou de parábolas exatamente para que Israel ficasse indesculpável quando da sua rejeição a Cristo. E por fim, Jesus ensinou por parábolas para mostrar que quem não compreende o Evangelho não compreende porque não quer, não porque não pode, porque Cristo está disposto a fazer o Evangelho compreensível, tanto que ele usa das parábolas. A principal ideóloga do Adventismo,
do sétimo dia, do sabatismo, Ellen White, também diz que Jesus ensinou por parábolas para que os seus opositores não pudessem ter acusações diretas contra ele antes que fosse chegada a sua hora. Ellen Goldwhite entende que Jesus usou de parábolas precisamente para que só fosse objeto de acusações diretas quando fosse chegada a sua hora. É um ponto de vista que devemos respeitar, mas com o qual não concordamos, porque, na verdade, quando Jesus deixa de usar das parábolas, ou mesmo durante o uso das parábolas, ele já era acusado diretamente pelos seus inimigos. As parábolas trazem verdades espirituais por meio de aproximações de elementos do dia a dia. Portanto, é fundamental que nós saibamos interpretar as parábolas. As parábolas fazem parte da linguagem simbólica da Bíblia. E quando a gente fala em símbolo, a ideia de símbolo é a mesma ideia de parábola. É a ideia de representação. Nós já vimos que a parábola é uma forma de alegoria. É um tipo de alegoria. Então é fundamental saber interpretar as parábolas. Algumas parábolas Jesus interpretou, como a parábola do semeador, a parábola do joio e do trigo. Essas parábolas são fáceis de ser entendidas porque o próprio Jesus as interpretou. Mas quando Jesus não interpreta, como devemos proceder para interpretar as parábolas? O próprio Jesus nos ensina como fazer, lá na parábola que ele interpretou, a parábola do semeador. Jesus explicou a parábola do semeador, primeiro porque os discípulos se acercaram dele, se aproximaram dele. Então, para nós podermos entender as parábolas, nós precisamos, em primeiro lugar, nos aproximar de Jesus, ter uma vida de comunhão com Deus, ter uma vida de meditação nas Escrituras, e nós poderemos entender as parábolas. Segundo, nós temos que estar dispostos a ouvir Jesus. Só recebe o desvendar dos mistérios do reino de Deus aquele que quiser ouvir. Jesus disse, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Nós temos que ouvir Jesus. E onde é que nós ouvimos Jesus? Nas Escrituras. A Bíblia interpreta a própria Bíblia. Eu não posso interpretar as parábolas fora da Bíblia. A interpretação tem que ter base bíblica. Terceiro lugar, nós devemos associar cada elemento da parábola a um elemento espiritual. A parábola tem a finalidade de transmitir verdades espirituais. Ela não tem finalidade de produzir doutrina. Eu não posso construir uma doutrina em cima de uma parábola. Por exemplo, eu não posso dizer que metade dos salvos, ou dos que se dizem cristãos, subirão no dia do arrebatamento, por causa da parábola das 10 virgens. Porque eram 5 nécias e 5 prudentes. Eu não posso construir essa doutrina, porque parábola não é para construir doutrina. Parábola é para transmitir verdades espirituais. E cada elemento da parábola representa um elemento espiritual. Foi assim que Jesus fez na parábola do semeador. O método de Jesus, que Jesus usou nas parábolas que ele interpretou, eu tenho que usar nas outras parábolas. Jesus disse que o semeador era o Senhor. Jesus disse que as aves que comeram a semente na beira do campo eram maligno. Então Jesus identifica um elemento
da parábola com um elemento espiritual. Eu tenho que fazer essa identificação. Próximo ponto. A parábola tem uma lição central, uma verdade a ser transmitida, que é espiritual. E nós não podemos nos prender por pontos secundários, não ficar procurando pelo em ovo. Cada parábola tem uma verdade central. O evangelista Lucas, quando ele vai falar a respeito da parábola do juiz iníquo, ele já diz a respeito do que se trata a parábola. Lá em Lucas 18, e contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Qual é a verdade central da parábola do juiz iníquo? O dever de orar sempre e jamais desfalecer. E a gente encontra o cumprimento desse dever na insistência da viúva em ter justiça de um juiz iníquo. Essa é a verdade central da parábola. Não podemos nos perder em pontos secundários. Mas, se eu preciso interpretar a parábola com base bíblica, porque a Bíblia interpreta a própria Bíblia, eu também não posso perder de vista que as parábolas foram contadas por Jesus com elementos do dia a dia, do cotidiano do israelita. E, portanto, eu preciso saber os dados da cultura dos dias de Jesus em Israel. Eu não posso compreender a parábola das 10 virgens se eu não sei como era o casamento nos dias de Jesus. Como era a cerimônia de casamento, as bodas nos dias de Jesus. Sem ter esta noção, eu não posso jamais compreender as parábolas. Então, ao lado da interpretação bíblica, eu também preciso ter o conhecimento dos dados culturais da parábola que foi enunciada pelo Senhor Jesus. A nossa lição diz que a parábola é uma lição para a vida. A verdadeira vida é a vida espiritual, é a vida com Deus. E através das parábolas, Jesus nos transmitiu verdades espirituais para que nós possamos viver com Ele já aqui, para vivermos com Ele para sempre na glória. Que neste trimestre nós tenhamos condição de, através das parábolas de Jesus, viver, como diz o subtítulo do nosso trimestre, uma vida abundante. Amém.